Olá! Hoje estamos fazendo um avental infantil. Ele vai ter a parte de baixo da sainha rendada. Então, coloquei na máquina 130 pontos. Estou trabalhando com a cartela 24A. Esse modelo eu vou fazer rendado, mas a saia independe se for rendado, jacar, listadinho, lisa, o que for, alto relevo, com o tuque ou não. Única diferença é que quando for fazer com um ponto recolhido, como o tuque ou o parte, deve-se pôr mais carreiras, porque eles costumam encolher em comprimento. Senão, todos os outros desenhos podem ser na mesma quantia de carreiras. Aqui, esse ponto, ele vai várias vezes com o carro L. Ele passa várias vezes. Então, ele não é um ponto rendado simples. Ele é um ponto mais elaborado, cuidando sempre das últimas agulhas, porque o carro L costuma derrubar em modelos assim. As eletrônicas, elas já não selecionam a última agulha. Passar o carro preferencialmente com uma mão, segurando o carro de trabalho com a outra mão, para não deixá-lo lá no lado. Deixar o carro sozinho, sem apoio, nessa alça lateral, é risco, porque se passa alguém, bate na máquina, o carro cai. Então, é sempre bom segurar uma mão, segurar o carro com uma mão, enquanto se faz o trabalho do rendado. Eu estou trabalhando aqui com 2 fios de lã industrial 230. Estou trabalhando na regulagem 6. Vou tecer 90 carreiras. E depois em cima eu tiro com linha de outra cor. Uma observação: às vezes eu estou usando o pente pequeno aqui, porque o pente grande incomoda para mim aqui na lateral, na parte da frontura. Então eu estou usando o pente pequeno e os pezinhos dentados. E às vezes as agulhas aqui no final costumam falhar. Então, além de observar que não sejam transportadas e caiam, eu também tenho que observar isso, que as carreiras no final também trabalhem, porque ela está com pouco peso. Ela não tem a parte do pente para segurar no lado aqui. Então, tanto de um lado quanto do outro, é bom observar, porque essas laterais vão ser abertas nesse aventalzinho. Sempre me perguntam se a minha máquina cai ponto quando eu faço o rendado. A minha, às vezes, cai. O ponto, quando cai, existem alguns motivos. Esse é o carro L. Se o carro L caiu no chão, ou foi forçado a passar, tinha um grupo de agulhas levantadas e ele foi forçado a passar, às vezes coisas mínimas, ele mexe, ele acaba estragando. Existem partes de plástico ou material que pode quebrar, e existem materiais que podem entortar.
como essa parte na frente. Essas duas. Alguma ranhurinha que não deveria estar ali pode acontecer e daí ele começa a cair ponto. Então, sempre observa, primeiro para cuidar para não cair. Não deixar esse carro cair no chão. Se comprou de segunda mão, comprou usado, e você não sabe o histórico, é bom passar numa revisão para eles medirem bem certo todos os detalhes, para testarem inúmeras vezes para te dar uma máquina boa. Se ainda assim continuar caindo, pode ser problema na regulagem. A regulagem do fio pode estar ou muito folgada ou muito apertada, e isso faz o ponto cair. É bom quando não cai, porque daí o trabalho rende, o trabalho sai, flui bem fácil e você não se aborrece. Mas quando acontece, existem momentos em que dá raiva mesmo de só cair ponto, só cair ponto. Daí você precisa escolher outros motivos ao invés do rendado para fazer. Eu vou seguindo até 90 carreiras e faço duas partes dessa sainha assim, dessa parte de baixo do avental. Em 90 carreiras, quebro o fio e tiro com linha de outra cor. Da mesma forma que não se deve deixar o carro de trabalho lá naquela extensão do trilho, não deixar também o carro L nessa posição sozinho. Terminei o meu trabalho, não vou mais precisar dele, tiro ele da máquina e guardo. Seleciono na máquina 66 pontos. Acumulando, cada agulha vai receber 2 pontos, porque aqui nós tínhamos 130. Então, as duas lateral, 1 ponto, e as demais, todas elas com 2 pontos cada. Coloco num lado, coloco no outro e vou seguindo fazendo o acúmulo. As duas na lateral eu prefiro que elas sejam individuais, sem ser acumuladas. Para mim facilita o trabalho colocar duas agulhas ao mesmo tempo. Então, com o transportador de 1, pego o primeiro ponto, já pego o segundo ponto e coloco na agulha. Zero marcador de carreiras. Sigo fazendo na mesma regulagem que foi feita a saia. 2 carreiras, transportador de 1, seleciono primeiro 1 para cima, 2 para baixo. Esse que está selecionado, transporto para o lado, para fazer um passa-fita. E aqui nós vamos começar a fazer as listinhas também.
Agora, faço uma diminuição para dentro de um ponto, usando um transportador grande. Eu vou fazer uma diminuição a cada 4 carreiras, até completar 40 carreiras no marcador. Para as costas, coloquei os pontos, cheguei em 40 carreiras, fui diminuindo um a cada 4 carreiras. Cheguei em 40 carreiras, vou precisar fazer um decote redondo pequeno para a parte das costas. Aqui em cima estou com 48 pontos, bem distribuídos. Então, metade dos pontos já coloco em suspenso. Portanto, carro no H. Conto pontos para ombro. Dezesseis pontos para ombro. 6 pontos para o redondinho, e os outros 2 ficam em suspenso também. Vou fazer 6 elevados aqui para o decote, 6 que vão formar o redondinho. Continuo fazendo as listas, mas não faço mais diminuições. Seis agulhas foram elevadas. Terminou aqui o meu decote na parte traseira. Remalho esses pontos e vou com o carro para a esquerda e faço a mesma coisa. E remalho todos. Com 16 carreiras, eu já começo o decote. Agora, aqui, prestando atenção no decote. Eu vou fazer diminuições ainda na lateral, para ele não ficar tão largo na parte do ombro, para ele ficar menorzinho. Então, eu não posso contar 16 agulhas daqui, mais 6. Eu fiz as costas antes e distribuí bem certo a metade dos pontos aqui. Então, eu lembro que
nas costas, eu contei os 16, mais os 6, e ainda 2 agulhas sobraram. Então, é a mesma coisa que eu faço aqui. Elevo a metade dos pontos para a esquerda e mais 2 agulhas, as mesmas que sobraram lá nas costas. Continuo fazendo diminuição, elevação para o redondinho e o restante sigo reto, fazendo listas também. Pontos em suspenso, carro no H. No decote, essas foram as últimas, a última elevação. Agora, sigo reto no decote, continuo fazendo diminuição na cava até 40 carreiras. Última diminuição. Conto 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 pontos de ombro. Agora, sigo até 52 e depois remalho. Vindo para a esquerda, a mesma coisa. Tenho 16 carreiras. Arrumo o contador de carreiras para 16. Agora, vou precisar fazer o mesmo procedimento que eu fiz no lado direito. Se eu contar 16 agulhas aqui, eu não vou poder diminuir mais. Então, não posso contar apenas 16, que são as do ombro. Eu tenho que contar as agulhas também que faltam para serem diminuídas. Eu vou diminuir até a carreira número 40, um ponto a cada 4. Então, vamos fazer de uma forma diferente. Estou em 16. Mais 4 carreiras, 20. Mais 4, 24. Vou baixando uma agulha de cada vez para mostrar quantas eu preciso até 40. Então, 20, 24, 28, 32, 36, 40. Então, eu vou precisar ainda de 6 agulhas aqui para serem diminuídas. Conto agora 16 para o ombro. E conto mais 6 para o redondinho. Esse redondinho que nós fizemos para o lado de cá, também preciso para o lado de cá. Sobraram no meio, a base do decote, aqui é o 0. Sobraram no meio 2 para a base do decote aqui, 2 para a base do decote aqui. Então, a minha conta realmente fechou. Continuo fazendo as listas, continuo fazendo o elevado desses pontos até a carreira 40, diminuo, depois sigo reto e faço até as 52 com esse ombro. Aqui no acabamento do entorno da peça, eu coloquei 8 pontos na máquina. Achei 8 laçadas. Vou fazer com a parte
branca, já que nós temos duas cores aqui, o acabamento vai ser branco. Fiz 2 carreiras, elevo 3 agulhas no lado esquerdo, carro em suspenso. Faço 14 carreiras. Baixo essas agulhas, transportador de 4, levo 4 pontos para a esquerda. Acho mais 4 laçadas, 2 carreiras. E levo 3 pontos. Quatorze carreiras. Baixo, 2 carreiras. Transporto. Para esses pontos não ficarem indo muito para o lado, eu vou chamar as agulhas todas para cima, transportar para cá. Sobrepus, tenho 4 agulhas ali, preciso de 8. Então, acho mais 4 laçadas na peça. Faço 2 carreiras e levo 3 agulhas. Baixo, transporto e acho mais 4 laçadas. E levo 3. Baixo, 2 carreiras. Transporto. Vou trazer mais para cá os pontos. Acho mais 4 laçadas. Aqui eu estou fazendo com transportador de 4, porque eu trabalho com 2 fios industrial. Se fosse uma lã de novelo, que é mais grossa, eu poderia fazer com o transportador de 3, que ele é um pouco menor. E assim vai fazendo o acabamento em toda a lateral. Ele dá uma forma ondulada aqui com buraquinho. Esse é um trabalho que eu vou fazer em toda a peça. Comecei numa parte da saia e vou até essa parte de volta. Vou dar o contorno inteiro, porque a peça em si é aberta, ela não é fechadinha. O decote vai ser outro acabamento, não vai poder ser esse daqui. Quando eu faço na quina, como é o caso aqui, eu estou bem na pontinha da saia. Então, eu acho as laçadas. E vou dando o contorno. Aqui eu tinha laçadas na lateral, aqui embaixo eu tenho pontos. Então, eu procuro pegar os pontos formando esses 4 pontos aqui. Eu procuro pegar os pontos e não uma laçada só, uma alcinha assim, do começo do enrolado aqui, não fica muito bom. Então, eu procuro pegar o ponto em si. Pegando o ponto, ele fica um trabalho mais limpo. Sempre achei as 4 laçadas, faço 2 carreiras. Chamo 3 agulhas para cima e teço somente com essas 5 agulhas aqui, teço 14 carreiras. Baixo as 3 agulhas, faço 2 carreiras. Transporto. E acho mais 4 laçadas. Aqui, no caso, 4 pontos. Porque eu já estou na base da saia. 2 carreiras e assim o trabalho se repete.
Cheguei nas últimas 4 agulhas já transportadas e estou no final do acabamento aqui, começo do outro. O que que eu faço? Faço 2 carreiras, sem apanhar nenhuma das agulhas das 4 que sempre eram pegas. Dou uma sobra de fio para acabamento. E eu vou tirar com 2 carreirinhas de linha de outra cor. Esses pontos que sobraram, que foram tirados em linha de outra cor, eu vou arrematar pelo direito, colocando eles juntos com o primeiro grupamento aqui. Agulha de costura sem ponta. A minha barra limpa está um horror, mas ela vai servir para o que deve. Venho por cima, pelo direito, apanho o ponto e coloco junto com esse que já estava tecido. Volto a agulha pelo avesso. Introduzo ela novamente. Nesse mesmo ponto que foi tecido, vou para o do lado, apenas para fazer um fechamento do acabamento em si. No mesmo ponto. Vou para o ponto do lado. E o último ponto. Deixa eu tirar a barra limpa para facilitar enxergar melhor isso aqui. Quando engata em tudo. Essa é uma forma de fazer o acabamento nesse tipo de aventalzinho. Existem outros acabamentos possíveis. Alguém tem alguma sugestão de acabamento? Põe aí nos comentários. O que você faria como acabamento ao invés desse borbulhar aqui? Pego os 2 fios do início e do final e arremato tudo junto. Coloco na agulha, que facilita o arremate. No decote, eu não vou querer esse mesmo acabamento. Poderia ser, mas eu vou fazer um outro. Coloco uma agulha, vou tecer em branco. E vou colocando as laçadas. Esse é um acabamento bem fininho. Chamo mais 2 agulhas laterais. Sempre começo numa das costuras. Aqui eu costurei os ombros e foram as únicas costuras, são as únicas costuras dessa peça. Pego o ponto, ponho na agulha do meio. Aperto o primeiro parte. E nós vamos trabalhar. Aqui também caberia um crochê.
nesse acabamento de decote. Caberia também um tubular ou um falso tubular, uma barrinha dupla, uma infinidade de acabamentos. Ficaria bom aqui nesse acabamento, nesse decote. Passar uma fita, mas a ideia é passar uma fita nesses furinhos e acertar um laço na lateral. Essa é um avental para uma criança de 1 ano e 3 meses. Mas a mãe quer que dure mais do que esse 1 ano e 3 meses. Por baixo ela vai ter uma calcinha com babados também, podendo colocar depois, se ela quiser no futuro, costurar e isso virar um vestidinho. Também é uma opção. Mas a ideia hoje era mostrar um avental aberto, todo ele aberto. As únicas costuras são as do ombro. Costura de ombro e acabamento todo ele em volta dessa mesma forma. Começamos num lado e terminamos no mesmo lado. Ele não tem fim. Poderia ser outro acabamento? Sim. Põe nos comentários que outro acabamento você faria ao invés desse todo detalhe aqui. As medidas de comprimento deu 33 centímetros de comprimento. De costas, aqui em cima deu 18. Nossa peça então para hoje, um avental infantil. Todo ele feito em máquina. Ok? Bom trabalho!